Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é nova aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Eu estou aqui toda terça e quinta, trazendo caso solucionado, caso sem solução, também de desaparecimento misterioso. Vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu em Millville, na Pensilvânia, em 2012. Na época que esse fato ocorreu, Frank tinha 46 anos. Frank Spencer nasceu em 10 de novembro de 1965, filho de Cyrus e Melina Spencer, moradores também da Pensilvânia. Desde muito jovem, ele gostava de jogos, esportes ativos, e acabaram dando para ele um físico robusto, um espírito também robusto, vamos dizer assim. E no ensino médio, depois de se formar, em 1984, ele se matriculou em uma universidade local. Após o falecimento de seu pai, ele tornou-se proprietário da Spencer's Auto Part, a empresa do seu pai. Em 1997, o Frank conheceu Maria Sanuti, e o Frank imediatamente se sentiu atraída por aquela mulher, que ela tinha um temperamento impetuoso. E nem todos ficaram assim satisfeitos com o relacionamento, principalmente os pais dela. O boato é que o pai desta jovem, o Anthony Franklin, conhecido como Rocco, vou chamá-lo de Rocco aqui, tá? Ele era associado a uma gangue e até tinha uma fama de criminoso contratado. Ele antipatizou com o Frank. Aí, por esse motivo, o Frank e a jovem eles fugiram, alugaram um apartamento longe das suas famílias. Mas depois, com o tempo, para manter contato com os jovens, as famílias foram forçadas a aceitar o relacionamento deles. Então, Maria e Frank se casaram depois de algum tempo. Tiveram um menino, depois uma menina. Naquela época, Frank era dono de um negócio de peças de automóveis e também patrocinava carros de corrida. Então, estava financeiramente muito bem. Maria era formada em direito, mas optou por cuidar dos filhos e das tarefas domésticas ao invés de ser advogada. Depois, ela começou a treinar o time de futebol da sua filha. De acordo com os amigos, o marido dela não parecia muito feliz com o casamento. As tarefas e responsabilidades domésticas não interessavam em nada, porque ele tinha um relacionamento muito frio com os filhos dele. Aí, gradualmente, o comportamento da Maria, segundo ele, né, levou a problemas no casamento. O seu marido ficou insatisfeito com a sua excentricidade. Em 2006, o Frank iniciou o divórcio dele. Ele cansou-se do comportamento inadequado de sua esposa, segundo ele, que às vezes agia de forma tão irracional que ele temia pela saúde das crianças. O Frank queria manter os filhos com ele, pois ele não confiava na ex-esposa, e ele estava convencido de que ela não podia cuidar deles adequadamente. Ele continuou a insistir na custódia exclusiva em relação aos filhos, mas ele fazia pagamentos substanciais, né, da pensão alimentícia. Então esse conflito intensificou ao longo do tempo, e isso ocorreu mais de uma vez devido ao comportamento errático da Maria. Fez com que o Frank tivesse uma vez até que chamar a polícia, uma das vezes que eles estavam ali fazendo a troca das crianças, a visita das crianças, né? A Maria foi para atacar o Frank e aos filhos, segundo ele, mas a mãe do Frank tentou impedi-la. A Maria pegou as crianças, as colocou no carro, mas esqueceu de colocar o cinto de segurança. Aí os policiais pararam o carro dela e decidiram que seu ato era imprudente e que ela era um perigo à vida e à saúde dos filhos dela. Então, a Maria foi acusada de desordem de conduta e, além disso, o Frank acusou sua esposa de persegui-lo. Ele alegou que ela o seguia repetidamente e, por esse motivo, ela foi acusada também por esse crime. No entanto, a promotoria não conseguiu provar que ela chegava a ser um perigo para os filhos dela. Portanto, as autoridades concordaram em retirar a acusação em troca da confissão e culpa pela desordem de conduta e perseguição. A Maria admitiu sua culpa e foi multada uns $600, tipo uns R$3.000. Mas ela continuou a agir como sempre fez. Ela parecia que não estava nem aí com o que estava acontecendo com o mundo. Os conhecidos e parentes do Frank ouviam dele cada vez mais reclamações. Dele, né? Ele relatou que a Maria havia
calado nas ameaças contra ele, e a perseguição continuava. Algumas amigas da Maria mais tarde confessaram que ela havia dito repetidamente que odiava o Frank e estava pronta para acabar com a vida dele por causa disso. Uma das amigas chegou até a apelidá-la de Viúva Negra. A situação escalou em 2009. O processo de divórcio parecia interminável. O Frank conheceu uma mulher chamada Julie Dent. Logo, a Maria soube do relacionamento do ex-marido. E, segundo as suas palavras, ela não importou que o Frank estivesse namorando a Julie. Mas o que a incomodava, a nova namorada do Frank, é que a namorada dele tinha uma boa conexão, uma boa relação com os filhos dela. A Maria ficou completamente furiosa em fevereiro de 2009, quando ela ficou sabendo que os filhos estavam gostando tanto dela, postando foto, andando juntos e tal. Ela enviou uma mensagem de voz para Júlia, alertando para não se aproximar dos filhos dela. Olha que mulher louca. Devia estar feliz que tem uma pessoa que gosta dos filhos dela, né? No entanto, a situação realmente piorou quando o sogro do Frank foi libertado da prisão após 5 anos. Ele ficou 5 anos na prisão por fraude, né? Muitos acreditam que a Maria havia herdado o caráter do seu pai. Os amigos do Frank disseram que ele havia se tornado uma pessoa assim muito pensativo, preocupado. Ele estava preocupado após o sogro dele ter sido libertado. Haviam desaparecido alguns documentos do Frank e depois ficou sabendo que esses documentos haviam sido roubados, vamos dizer assim, né, subtraídos pela ex-esposa dele. Não sei o que ela estava tentando achar nesses documentos, mas ficou provado que não havia nada substancial que poderia ser usado. Eu acho que ela queria tentar achar alguma coisa para provar alguma coisa suja dele, para pegar a custódia dos filhos. A Maria continuava postando nas redes sociais o seu descontentamento com a namorada do Frank. Mas em 2010, quando a paciência do Frank atingiu o limite, ele recorreu às autoridades e pediu à polícia, né, que avaliasse o comportamento da ex-mulher dele e pediu, né, que ela precisava ser investigada, ela precisava parar com isso. E ele conseguiu obter uma ordem de restrição contra ela, né, para que ela não se aproximasse dele. Mas a Maria afirmou que quando ela tentava se comunicar com ele, não era culpa dela. Ela acabou depois infringindo essa ordem de restrição, mas ela acabou se defendendo, dizendo que ela não fez nada repreensível, mas ela simplesmente não tinha como contactá-lo, porque tinha que ser através de outros meios, não podia ficar ligando ou aparecendo na casa dele, né? Então foi autorizado alguns tipos de comunicação. E ela acabou infringindo, como sempre, ela não respeitava nem juiz nem nada. Mas no final, mais uma vez, não conseguiram comprovar que realmente ela havia infringido daquela forma, porque ela deu uma desculpa boa, não, porque ela estava preocupada com a saúde de uns meninos, ela precisava falar com ele e tal, enfim, eles acabaram não prendendo. Aí o Frank e a Julie planejavam fazer uma viagem romântica para o Caribe. Por estranha coincidência, na noite anterior à viagem, ocorreu um incêndio na casa da mãe do Frank. Felizmente, ninguém ficou ferido, porém todos os bens foram destruídos pelo fogo e pela fumaça. Testemunhas afirmam que viram um carro sendo dirigido pela Maria no local. Os bombeiros conseguiram, depois com muito custo, extinguir o fogo, mas o dano já havia sido feito. O Frank foi forçado a chamar a polícia novamente, mas daquela vez ninguém acreditou que o incêndio foi um acidente. Dessa vez as ações da Maria foram longe demais. Estava claro que ela não ia parar até atingir seus objetivos. No entanto, nenhuma evidência do incêndio criminoso deliberado foi encontrada. Todo mundo sabia, deve ter sido ela. Algumas pessoas viram o carro, mas não tinha como dizer que foi ela. Pois provavelmente, como sempre, né? Ela sempre se livrava. Vai ter 1, 2 testemunhas, eu ouvi o carro aqui, mas ela deve ter conseguido um álibi melhor lá, nada foi feito contra ela. Mas o incêndio foi considerado criminoso, mas ninguém sabia quem que havia feito. A Maria reenviou ao Frank uma mensagem na qual ela sutilmente regozijou-se ao escrever sobre como karma o alcançou. E ela começou a enviar mensagens semelhantes para Julie. A audácia da Maria cresceu. Ela ficou tão encorajada com essas coisas que nada ela tinha repercussão contra ela, que ela se permitiu fazer ameaças contra o Frank e contra a Julie em público. Alguns meses depois ocorreu um incêndio na casa da Julie. Dessa vez a situação poderia ter sido muito pior. Ela estava em casa quando o incêndio ocorreu.
Ela conseguiu escapar ao pular do telhado da varanda. Milagrosamente, ela saiu ilesa. A casa foi completamente destruída. Foi aí que o Frank convidou a namorada dele, a Julie, para morar com ele. Naturalmente, o jovem casal temia que isso só irritasse ainda mais a Maria, mas eles não tinham outra opção. O casal esperava por uma investigação policial imparcial, mas devido à falta de evidência, o incêndio foi novamente descartado como um acidente bizarro. No entanto, a Julie ficou determinada, né? E ela apelou e que deveria haver uma investigação mais profunda. E eis que durante a investigação, inesperadamente foram encontrados sinalizadores no quintal da Julie. Os especialistas determinaram que os degraus do terraço da casa dela haviam sido encharcados com uma mistura inflamável. Eventualmente, depois de todas as inspeções e perícias, ficou confirmado que o incêndio foi criminoso. Mas, novamente, quem foi o perpetrador? E aí a vida seguiu. A Maria novamente escapou sem punição. No verão de 2012, o Frank e a Julie decidiram se separar, mas na realidade foi um plano apenas para acalmar brevemente a louca da Maria. Então seguiu-se a separação, mas infelizmente a tão esperada paz não veio, pois apenas algumas semanas depois o Frank foi encontrado sem vida, em 3 de julho. Seu amigo Joey foi à casa do Frank porque ele não estava atendendo os seus telefonemas e ele decidiu visitá-lo pessoalmente. Chegando na casa, ele viu que a porta da frente estava um pouco quebrada e ele acabou vendo o corpo do Frank. Assim que ele entrou na casa, ele estava lá sem vida. O serviço de emergência foi chamado e a notícia do incidente se espalhou e todos sabiam quem estava por trás do crime tão monstruoso. Os investigadores chegaram no local e viram uma pegada clara de sapato e luvas ensanguentadas. Tudo isso foi encontrado na cozinha e foram essas provas enviadas para análise. A investigação revelou que a pegada ensanguentada correspondia ao tamanho do modelo de sapato usado pelo pai da Maria. E, além disso, partículas da pele da Maria foram encontradas dentro das luvas examinadas. O Frank foi baleado com 2 tipos diferentes de armas e ficou claro que o atirador nutria um ódio pelo Frank. Consequentemente, a polícia especulou que o ex-sogro do Frank, o Rocco, disparou enquanto a Maria terminava o que foi iniciado. Além disso, foi descoberto que o carro e o cachorro do Frank estavam desaparecidos. E ao revisar as câmeras de trânsito, o carro do Frank foi localizado em uma rodovia federal bem afastada. O veículo foi encontrado na Pensilvânia, uns 43 quilômetros da casa do Frank e apenas 8 quilômetros da residência da Maria. No entanto, nenhuma impressão digital ou outra evidência foi descoberta dentro do carro que tinha o cachorro do Frank. O cachorro foi devolvido à mãe do Frank. De acordo com a investigação, os criminosos levaram o cachorro quando fugiram do local. Colocaram o cachorro no carro e levaram. Os registros de telefone do Rocco provaram que o telefone dele esteve perto do local do crime naquele dia. O Rocco admitiu que o Frank havia pedido a ele ajuda para algo. E ele o visitou no dia anterior do falecimento do Frank. E isso explicava os vestígios encontrados na cena do crime. No entanto, o Rocco não conseguia explicar a presença de uma poça de sangue, como que tinha uma poça de sangue com o pezinho dele lá, né? O Rocco também confessou que o Frank lhe tinha dado o veículo para ser usado, que ele podia usar naquele dia. Novamente, para justificar suas impressões digitais no carro do Frank. Ele essencialmente admitiu estar na cena de um crime um dia antes, mas que ele não tinha nada com isso. A Maria também se recusou a admitir sua culpa. Ela insistiu que a luva acabou na casa do seu ex por acidente, provavelmente movida pelas crianças num final de semana. Os suspeitos foram liberados, voltaram para casa, não encerraram o caso e continuaram a reunir evidências necessárias. Um amigo do Frank, Derek Reed, ele disse que ele conversou com a Maria durante uma partida de futebol dos filhos. E a Maria confessou que a última coisa que o Frank viu antes de perder a vida foi o rosto dela. A sua declaração parecia estranha. E com essa informação,
Ele correu para a polícia e contou. A investigação recebeu maior atenção, né? Houve também uma investigação interna para provar se houve alguma atitude negligente dos policiais em relação às denúncias e fatos que ocorreram. De acordo com a polícia, muitas informações fornecidas pelo Frank faltavam evidências sólidas. Vocês viram quantas vezes eles chamaram a polícia? Maria e Rocco continuaram a alegar inocência, negando todas as acusações contra eles, 12 acusações. A relutância em cooperar com a investigação levou a acusações de fornecer também falso testemunho. Os promotores acreditaram que os suspeitos chegaram juntos à casa do Frank, optaram por não usar o carro deles para não chamar atenção e fugiram do local usando o carro dele. Maria disse que não poderia pegar prisão porque ela era filha de um mafioso. E dentro da prisão ela sofreria por causa disso. Meu Deus. Mas no final de 2014, Maria foi presa novamente. E nessa época, Rocco conseguiu fugir após o último interrogatório. Ele embarcou no avião e fugiu para a Colômbia. Durante 11 meses, ele ficou foragido. Mas ele foi detido em Buenos Aires, Argentina, depois de ter sido preso pela polícia local e acabou sendo extraditado para os Estados Unidos. Em outubro de 2015, o julgamento da Maria ocorreu. Ela continuou a negar sua culpa, transferiu a culpa para o pai. Que bela filha. A acusada alegou que amava Frank e que nunca desejou nada de mal para ele. Ao seu pai, começou a jogar a culpa para cima da filha, dizendo: deixe-a sozinha em uma cela para o resto da vida dela. Olha só. Foram cometer o crime junto, depois cada um contra o outro. Enquanto o Rocco estava na prisão, ele também estava na prisão por causa de vendas de substâncias ilícitas, né? Inúmeras testemunhas expuseram sobre o verdadeiro caráter da Maria, relatando ameaças de longo prazo, perseguição, incêndio criminoso. Ou seja, a mulher não prestava, né? O julgamento durou pouco mais de uma semana. E no final o júri deu o veredito, considerou-a culpada de todas as acusações, incluindo o incêndio criminoso, o roubo, o fornecimento de declarações falsas, conspiração, ameaça. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional e mais 50 anos de prisão. Que beleza, né? Pega perpétua e ainda mais 50 anos. Testemunhas oculares afirmaram que Maria sorriu constantemente durante o julgamento. O Rocco estava descontente com as acusações da sua filha contra ele e insistiu que estava apenas ajudando, mas que foi a Maria que insistiu no crime. No entanto, as evidências sugeriram o contrário e, finalmente, no outono de 2018, Anthony Rocco Franklin foi considerado culpado. Ele recebeu pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e mais 45 anos. O homem de 77 anos, naquela época, né, quando tudo ocorreu, mandou beijos para o promotor, para o detetive principal, antes de xingar o juiz. Olha que família. Pois Rocco buscou um novo julgamento. Ele tentou anular o primeiro, reivindicando que seu advogado de defesa foi ineficaz, o que levou à sua condenação. A Maria também tentou apelar do caso. No entanto, os esforços do pai e da filha foram infrutíferos. Ou seja, dois psicopatas, né? Eles resolvem eliminar um pai de família e depois um se jogando contra o outro. Esse crime poderia ter sido evitado? Absolutamente. A polícia falhou, gente, mas falhou feio. Vocês viram quantas barbaridades essa moça aprontou para cima do tal do Frank? Nada acontecia com ela. Ela se livrava de tudo. Olha os incêndios na casa de um, na casa do outro, roubo disso, roubo daquilo. Ela se achava invencível. Uma mulher formada em direito, hein? Mas, no final das contas, acabou pegando prisão perpétua, deixando aí para trás os filhos, né? Que sofreram a perda do pai e saber que tem uma mãe e um avô criminoso. Agora, para mim, assim, a pérola do caso foi ela dizer na corte que ela não podia ir para a prisão, porque ela é filha de um cara mafioso, e na prisão, filho de mafioso não fica vivo. Gente, você acha que isso é coisa para ela se defender? Pelo amor de Deus, né? Bom, esse é o caso de hoje. Eu gostaria de saber de vocês, quem que falhou neste caso? Obviamente, essa moça, ela tem um caráter totalmente de psicopata, né? Talvez sociopata, não psicopata. O pai é um psicopata, sem dúvida. Mas eu gostaria de saber de vocês, essa moça, ela se tornou o que ela se tornou, influenciada pela criação que ela teve do pai dela, ou porque ela tinha uma índole má? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Não esqueça de deixar o like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.